It's so lovely to hear the sounds of nature and realize that communication is all around us. When the birds sing, we know that what they're actually doing isn't just art, but also trying to find a mate, or even attempting to ward off predators. Have you ever stopped to think that every species of bird has its own language? A thrush knows very well how to communicate with another thrush, just like a kiskadee knows very well how to communicate with another kiskadee. Researchers and biologists now understand this communication and can even converse with animals. But this sort of thing isn't just for specialists, no way. Anyone who has a pet at home knows what it means to talk with and understand what your dogs and cats are trying to say. We are a species that loves to communicate, that loves to connect, and that has this natural, inborn talent of dealing with nature, with animals, and with people. Human beings have a lot to say to the world, and I bet that you do too. Ei, que bom te ver por aqui de novo. Vem cá, você tá sentindo isso? Tá se sentindo mais leve? Eu tô te perguntando porque agora nós chegamos no Stage 3, o estágio mais importante e mais próximo da liberdade de explorar o universo do inglês e toda a sua magnitude. Yes! Eu sou o Gavin e te dou as boas-vindas à sua terceira aula prática do English Bootcamp, nossa aula sobre conversação. E importante, se você caiu de paraquedas nessa aula, volta e assiste aos vídeos anteriores. Eles são fundamentais para que você tenha uma compreensão total deste conteúdo, beleza? Agora, se você acompanhou as outras aulas, eu fico feliz demais de ver que você chegou até aqui comigo, porque significa que você dá valor ao seu aprendizado e está com foco total na sua jornada rumo à conquista do inglês, rumo a novas possibilidades. Você também chegou até aqui com um objetivo, um sonho que vai realizar quando estiver falando inglês. Talvez você pense em viajar, em assistir uma série sem legendas, talvez criar novas conexões de amizade ou trabalho. Pode ser que você seja uma das tantas pessoas que querem trabalhar de casa para empresas do mundo todo. E o seu objetivo é possível aqui e agora. Quem sabe em breve a gente não vai estar trocando uma ideia pessoalmente em inglês. Em pouco tempo, você vai me contar onde o inglês te levou, os lugares que você viajou. Vamos falar sobre foguetes, sobre o universo, sobre trilhas e muito mais. Tenho certeza que esse dia vai chegar. Aproveite a aula de hoje ao máximo. Nós estamos apenas começando. Bom, antes de seguir com a aula, eu preciso responder a todas as pessoas que me enviaram perguntas sobre a próxima edição do meu Esquadrão de Elite. Olha, gente, eu queria muito poder oferecer um espaço para todo mundo, mas as vagas têm um limite para que a experiência de ensino seja a melhor possível. Eu ainda vou falar mais sobre isso no final dessa aula, mas aí vai um spoiler importante, muito especial, tão especial que parece quase inacreditável, na verdade. Então, acompanha aqui com a gente até o final para ficar por dentro de todos os detalhes. Então, vamos lá, rapidinho aqui para te lembrar onde você está. No Stage 1, nós estudamos um diálogo entre dois nativos, eu e a minha esposa Lauren, onde criamos uma base de conhecimento gramatical e de vocabulário. Na sequência, no Stage 2, você teve contato com a compreensão da fala nativa, como americanos realmente falam no dia a dia. E aqui, no Stage 3, você vai aprender 3 estratégias infalíveis para melhorar e muito a sua conversação em inglês. Começando pela estratégia número 1, que eu vou falar agora. Estratégia infalível número 1. Usar os erros a seu favor. Bem, então tá. Hora de falar. Hora de falar. Existe um obstáculo gigante que faz a gente suar frio e travar completamente na hora de falar. O medo de errar. Mas por que esse medo é tão presente para tanta gente?
Para começo de conversa, desde quando entramos na escola, fica subentendido que errar é algo ruim, algo feio. Que quem erra é inferior a quem acerta. 2 plus 2 is not 5. Nota zero. É por isso que você vê alunos colando nas provas, porque eles entendem que o mais importante é pontuar bem, ter notas boas e passar de ano, não necessariamente aprender. E se for uma avaliação em público, então, que exige que você tenha que falar, aí o medo de errar ganha outra proporção, porque também vem misturado com a vergonha, com o medo do que os outros vão pensar. Você não quer errar só porque acha que é ruim, mas porque acha que vai ser uma situação horrível. Tá, agora presta atenção que eu tenho uma informação muito importante para você. Percebe que eu falei que o grande obstáculo é o medo de errar e não o erro em si. Porque o erro, na verdade, é algo muito, mas muito importante para o processo de aprendizado. Meus erros em português e depois em tcheco, ouça bem, foram a parte mais importante da minha jornada até a fluência. In language learning, not only is it okay to make mistakes, it's actually bad if you're not making mistakes. One of the world's most prolific polyglots, asked for his biggest secret to learning so many languages, said that he challenges himself to make 200 mistakes a day. That if he's not making 200 mistakes a day, that means that he's not speaking enough, not dedicating enough energy to improving. Our mistakes are gifts. It's by noticing and correcting these mistakes that you will refine your speaking and gain confidence knowing that you are speaking correctly. Enxergar o erro como parte do aprendizado é fundamental para que você ressignifique seus erros e tenha mais confiança. Mas aí você me diz, Gavin, até parece que você gosta de errar. E a resposta para isso é sim, não só gosto, como eu amo errar. Eu amo enxergar as possibilidades de melhoria no meu aprendizado. Eu posso te dizer com convicção que eu e toda a comunidade da Fluency Academy somos adeptos da filosofia dos erradores. Aqui, um encolhe o erro do outro e a gente cresce junto. Aos poucos, eu espero que mais e mais pessoas possam compartilhar desse mesmo pensamento. Hey guys, how's it going? My name is Diogo Pereira. I'm one of the proud students of Gavin's Elite Squad. And I have to say that this course is making a big difference in my life because I'm not afraid anymore of speaking in English. I'm here talking to you in English and it's something new. It's completely new in my life because I've already tried a lot of different English courses and I have to say I failed. And the worst, I just give up. I was not having pleasure studying English, and now it's completely different because it's real English with real conversations, and we have these guys that are completely passionate about teaching English. And I have to say, I just wanted to improve my English to work abroad and to watch some series and listen to some podcasts, but now I'm completely in love with the English language, and it's amazing. And I have to say thank you to Gavin and to all the teachers. And I have to say to you that you should give this course a chance because it's real and it's making a big difference in my life. So just try and tell me, okay? Peace out. Você sabia que nós, os seres humanos, temos a tendência de sempre ajudar o outro? É meio que a nossa natureza. Que é uma prova disso. Se você estivesse junto de um estrangeiro na sua roda de amigos tentando falar português e tendo dificuldade para se expressar, você trataria ele mal ou tentaria ajudar? Um estudo mostrou que mais de 90% das pessoas, assim como você, ajudariam ele a se comunicar melhor. Eu mesmo já passei por isso. Foram muitos os momentos que brasileiras me ajudaram nos meus erros de português. E por que eu aposto seria diferente? Quando tentamos conversar com um norte-americano, com um australiano, um inglês,
essas pessoas também vão se dispor a ajudar com muita empatia, na enorme maioria das vezes. Por isso, a dica de ouro é: never miss an opportunity to converse with a native. With every mistake that you make and then correct, little by little, you polish your English like a precious stone until you realize that what you have in your hands is an incredibly rich treasure that will give you confidence and impress absolutely everyone. Bom, beleza. Você já entendeu que precisa praticar e se jogar nas conversas. Mas, e se na hora de falar você travar simplesmente por não saber o que dizer? Estratégia infalível número 2. Lifesaver expressions. Look, freezing during a conversation is traumatizing. Again, I've been there. After my first conversation ever in Portuguese, I took a long walk and thought about why the conversation was so traumatizing. During this walk, it dawned on me that during my conversation, there were 3 specific types of situations that were making me freeze. Yeah, just 3. And for each one of them, there were simple expressions I could learn to go around that awkwardness and avoid feeling stuck, and even end up kicking ass during the conversation. Os 3 tipos de expressões salva-vidas que descobri que eu estava precisando e que você vai precisar durante as suas conversas em inglês também são: 1. Reaction. Essas expressões dão dinâmica à conversa, evitam o silêncio e criam empatia com quem está falando. 2. Clarification. Afinal de contas, você precisa entender o que está sendo dito para poder dar a resposta adequada. 3. Continuation. Essas expressões salva-vidas são como uma deliciosa brisa do mar para a conversa, trazendo leveza, gostosura e fluidez na hora de falar. Então, agora, vamos conhecer essas expressões que vão te tirar de situações complicadas e vão tornar as tuas conversas em inglês mais fluidas e proveitosas. Let's go! Hey there, how you doing? Muito prazer, eu sou a Teacher Paula Gabriela e seja muito bem-vindo, bem-vinda à sua terceira aula prática aqui do English Bootcamp. Bom, o Gavin já te explicou a importância dos lifesaver expressions, né? Das lifesaver expressions, expressões salva-vidas. O que eu vou fazer agora nessa terceira aula prática é te ensinar essas frases para que você nunca mais trave na hora de falar e começar a se soltar mais no idioma e falar com mais naturalidade. Então é hora de aprender essas frases e soltar a voz. Speak up! Você viu que tem 3 tipos diferentes de expressões, né? De reação, esclarecimento e continuidade. Vamos começar então com as expressões de reação. Let's go! Number 1, expressões de reação. Quando a gente está conversando com alguém, a gente tem que demonstrar interesse, entusiasmo, reagir às informações que a gente está recebendo, né? Então, quando alguém está falando com a gente tende a ficar assim, nice, porque a gente não conhece o idioma muito bem, né? Mas então, essas frases entram para dar um pouco mais de dinamismo para a conversa. Começando então com gotcha. Gotcha significa saquei, entendi. É claro que aqui a gente está adaptando a tradução para fazer sentido no português também. Esse gotcha, ele vem da frase I got you. I got you, ou I got you, que significa eu entendi, ou eu te entendi. A gente acaba contraindo essas 3 palavras e formando então o gotcha, saquei. Outra expressão que você pode usar nessas conversas para demonstrar reação é wow, really? Wow, really? Caraca, sério? De novo, teacher, caraca? Caraca, em inglês é wow. Não, a gente está adaptando a tradução. Então, se você quer mostrar entusiasmo com a informação que você está recebendo e falar cara, sério? Caraca, é sério? Wow, really? Really? Então, às vezes, quando a gente quer expressar alguma coisa em inglês, não adianta tentar procurar o sentido literal de uma tradução. O que a gente está usando aqui é uma adaptação, algo que chega perto em termos de sentido. Aqui embaixo a gente tem mais uma frase muito útil que eu adoro, que é o no way. No way. Essa frase é bem flexível. Aqui na tradução nós temos não acredito ou fala sério. Sério, não acredito nisso. Mas o no way também pode significar, em outros contextos, de jeito nenhum.
Imagina um filho aí pedindo alguma coisa pra mãe. Mãe, posso sair com os meus amigos? No way. De jeito nenhum. Então já anota aí no way, que essa frase dá pra usar em vários contextos. Moving on, continuando. I can't believe it. I can't believe it. Eu não acredito. Believe é o verbo acreditar, ok? Acreditar. Geralmente, quando a gente faz a negativa de um verbo, a gente usa o don't. Por exemplo, I believe, eu acredito. I don't believe, eu não acredito. Mas essa expressão que a gente quer passar de não acredito no que você está falando, a gente usa com o verbo can't. So, I can't believe it. Eu não acredito. Repete aí. I can't believe it. Outra frase bem bacana de usar é o I had no idea. I had no idea. Eu não fazia ideia, ou eu não tinha ideia disso. Eu traduzi como eu não tinha ideia, porque esse verbinho que você está vendo ali, had, é o passado do verbo have, que significa ter. So, I have, eu tenho. I had, eu tinha. Mas essa frase aqui está negativa. A gente tem a palavra no ali no meio, né? So, I had no idea. Nossa, eu não fazia ideia disso. I had no idea. Até aqui a gente já viu algumas frases que vão deixar a sua fala muito mais natural. Mas tem mais. Olha só essa frase aqui. I'm sorry. I didn't catch that. I'm sorry, bem famoso. Me desculpe, né? I'm sorry. I didn't catch that. Na tradução a gente colocou aqui, me desculpe, eu não peguei isso. Eu não entendi isso. Quando alguém fala alguma coisa e você não ouviu ou não entendeu, você pode usar então I didn't catch that. O verbo catch significa literalmente pegar alguma coisa. Por exemplo, alguém joga uma bola para você e você catch the ball. Pega a bola. Aqui a gente está usando no mesmo sentido. Você falou alguma coisa e eu não captei, não peguei. Sorry, I didn't catch that. E se você está se perguntando o que significa esse didn't, aí no meio a gente chama ele de auxiliar de passado. A gente faz frases negativas com ele. Então sempre que você vir por aí eu não estudei, eu não fiz, eu não peguei, vai ter o didn't. I didn't catch that. I didn't study. I didn't dance. Não fiz essas coisas. Para finalizar as nossas expressões de reação, a última é that makes sense. That makes sense. Isso faz sentido. That makes sense. Então imagine aí na sua cabeça, você conversando com um nativo, ele falando várias coisas, e ao invés de responder com você manda um that makes sense. Bem melhor, né? Bem mais fluido. Vamos agora para o segundo tipo de expressão salva-vidas que a gente tem aqui. Number 2, expressões de esclarecimento. Essas expressões vão te ajudar a não congelar mais, não travar mais quando estiver conversando com alguém e você não entender algo que a pessoa disse. Então essas frases que a gente vai ver aqui vão te ajudar a pedir para a pessoa repetir, ou falar mais devagar, ou explicar o significado de uma palavra ali no meio que não ficou tão clara. Olha só, a primeira que a gente tem é could you please repeat that? Could you please repeat that? É uma pergunta, certo? Quando a gente faz perguntas no inglês pedindo alguma coisa, é muito educado usar o could. Could significa poderia. Por isso, na tradução, nós colocamos você poderia repetir isso, por favor? Please. Aquele please que está no meio da frase é o por favor. No português, a gente deixa o por favor mais pro final, né? Você poderia repetir isso, por favor? Mas no inglês, a gente pode sim colocar o please no meio da frase. Essa estrutura, could you please, é muito comum. Could you please repeat that? Você poderia, por favor, repetir isso aí? Outro exemplo com a mesma estrutura do could you please é could you please speak a bit slower? Could you please speak a bit slower? Você poderia falar um pouco mais devagar. Aqui nós temos o verbo speak, bem famoso, né? Você poderia falar, speak, a bit, um pouco, a bit, falar um pouco. E a gente tem também ali o slower. Essa expressão significa mais devagar. Você já deve ter visto por aí a palavra slow. Slow, terminando com o W, né? Slow é devagar. Slower é mais devagar. So, slower, mais devagar. Could you please speak a bit slower? Could you please speak a bit slower? Eu sei que quando a gente está conversando com alguém em inglês e a pessoa fala alguma coisa que você não consegue entender, dá vontade de falar, what?
Mas cuidado, porque assim, what pode parecer um pouco grosseiro. Então, tenta praticar bem essas frases aqui, para quando não entender alguma coisa, evitar soltar um what na cara da pessoa. Próxima frase. What's the meaning of... 3 pontinhos. What's the meaning of? Qual o significado de? Essa frase é muito boa para quando você não entende uma palavra ali no meio da frase, ou você ouviu uma palavra e não entendeu o sentido dela naquela frase. Enfim, meaning, a palavra meaning significa significado. Então, what's the meaning of? Qual o significado disso? Imagina que alguém está conversando com você em inglês, você está compreendendo a história da pessoa e do nada ela solta a palavra hook. Hook. Você ouviu bem, hook, mas não sabe o que aquela palavra significa. Você pode perguntar, what's the meaning of hook? What's the meaning of hook? Hook em inglês é gancho, anzol. Mas é só um exemplo de como você pode aplicar essa frase numa conversa. A próxima frase é, how can I say? Como posso dizer tal palavra ou tal expressão? How can I say this? Como é que eu posso dizer isso? How can I say? Nota que a gente está juntando aqui o som do N no final da palavra can com a palavra I. How can I? How can I say? E por falar em juntar sons, a próxima frase vai te ajudar a perguntar a pronúncia de alguma coisa. Olha só. How do you pronounce? How do you pronounce? Como se pronuncia? Olha só, no português é comum a gente falar como se pronuncia. No inglês, a gente precisa direcionar essa frase a alguém. Por isso a gente pergunta como você pronuncia. How do you pronounce? Imagina você passeando lá por Nova York e você vê uma placa com uma palavra que você não consegue ler, não consegue pronunciar. Olha para o teu amigo, para tua amiga e diga, how do you pronounce this? How do you pronounce this? Como é que se pronuncia isso? Outra frase que pode te ajudar a relembrar palavras é what's the opposite of? What's the opposite of? Qual que é o oposto disso? Imagina que você está pensando na palavra difficult. Difficult, que significa difícil. E você não consegue lembrar como que fala fácil em inglês. Você só lembra o oposto. Chega pro teu amigo gringo, pra tua amiga gringa e diga what's the opposite of difficult? What's the opposite of difficult? E ele ou ela com certeza vai te responder the opposite of difficult is easy. Easy. Fácil. Outro exemplo, você sabe como que fala feliz em inglês, né? Happy. Happy. Essa é fácil. Mas você não consegue lembrar o oposto disso. Como será que eu falo que eu tô triste? Ou que o filme é triste? O oposto da palavra happy. What's the opposite of happy? What's the opposite of happy? Ok, let's move on. Bora continuar. Olha essa frase aqui. What's that? Repete aí comigo. What's that? Essa é uma forma um pouco mais educada do que o what, quando você não entende o que alguém fala. A gente deixou na tradução um como é? Ou quê? Oi? Então, sabe quando a pessoa fala alguma coisa e você não escutou direito, você fala um oi? Como? What's that? What's that? E outra pergunta muito útil nessa sessão de expressões de esclarecimento é o is that right? Is that right? Muito usado para a gente confirmar uma informação. Está certo? Is that right? A gente pode até traduzir como é isso mesmo? Is that right? Is that right? E se o nosso objetivo aqui é deixar a sua conversa mais fluida, mais natural, chegamos à terceira modalidade de expressões salva-vida, que é expressões de continuidade. Essas frases vão te ajudar a manter a conversa fluindo, se movimentando, sem rolar aquele silêncio constrangedor ou sem rolar aquelas frases quebra-gelo bem ruins, tipo, será que chove? E aí? O que anda fazendo da vida? Começando então por by the way. By the way é muito boa. Olha só, a gente tem 3 traduções possíveis. Aliás, a propósito, falando nisso. Então, sempre que você quiser puxar a conversa para outro lado, ou se lembrar de alguma coisa e bater aquela vontade de falar, falando nisso, by the way. By the way. Imagina que você encontra um colega que você não via há anos. Você começa a conversar com ele e aí você lembra de um colega em comum, o Brian. Vamos falar que o nome dele é Brian. Você pode perguntar, falando nisso, como é que tá o Brian? Falando nisso, como é que tá o Brian? Veja como traz uma naturalidade para nossa fala, né? Oh,
By the way, how's Brian? By the way, how's Brian? So, by the way, falando nisso, a propósito, how's Brian? Como é que tá o Brian, hein? Então, ao invés de você começar já com how's Brian, ou qualquer que seja a frase que você quer falar, você conectou uma sentença a outra, você deu uma fluidez para a tua fala. Vamos ver a próxima. Let's see the next one. Well é muito comum. A gente pode traduzir como bem, como tá aqui. Também pode ser traduzido como bom. Mas não o bom de esse livro é bom. Não, não tem nada a ver com adjetivo. É um bom de, bom, tá na minha hora, deixa eu ir. Ou, bom, pelo menos eu fiz tal coisa. Esse bom que conecta uma ideia a outra na conversa. Por exemplo, bom, eu tenho que ir. Esse bom, eu tenho que ir, é uma forma de conectar uma coisa que você estava falando anteriormente para essa nova informação de eu tenho que ir. So, well, I have to go. Bom, eu tenho que ir. Well, I have to go. Então, well também é uma carta coringa no teu vocabulário. Outra frase que eu adoro e eu uso sempre é you know what? You know what? A gente deixa na tradução sabe o que ou sabe de uma coisa, mas uma boa tradução também é um quer saber. Isso pode ser usado em diversos contextos diferentes. Qualquer situação em que você sente vontade de falar, ai, quer saber? Tô cansada, por exemplo. Quer saber? Tô cansada. You know what? I'm tired. You know what? You know what? I'm tired. Ai, quer saber? Tô cansada. Ou, sabe de uma coisa? Tô cansada. Você pode colocar qualquer frase depois. O importante é, se você quer conectar ideias usando um quer saber? Sabe de uma coisa? You know what? E novamente, a gente não pode sempre tentar traduzir ao pé da letra. Nós estamos buscando ideias que tragam o mesmo sentido, frases que tragam o mesmo sentido nas duas línguas. Well, hora de ver as nossas duas últimas frases. Let's go. Anyway, what were we talking about? Anyway, what were we talking about? Essa frase é extensa, mas eu quero que você foque no anyway. Anyway significa enfim. Então, sabe quando você está conversando sobre alguma coisa e o assunto foge da conversa e vocês começam a falar sobre outra coisa e... Bom, enfim. O que a gente estava falando mesmo? Esse enfim que traz as duas pessoas de volta para a conversa é o anyway. No nosso exemplo aqui, anyway, what were we talking about? Sobre o que estávamos falando. Esse what é o que. Were we, nós temos aqui o nós estávamos. Were we talking about? Falando sobre. Talking about. Conversando sobre. Então, tá aí os elementos da frase. Essa frase extensa, né? Anyway, what were we talking about? Anyway. Mas, enfim, vamos voltar ao nosso assunto. Enfim, anyway. E pra gente finalizar, nós temos a frase now that I think about it. Now that I think about it. Se a gente traduzir palavra por palavra dessa frase, nós temos now, agora, that é um conectivo, significa que, I think, eu penso, about it, sobre isso. Olha só, agora que eu penso sobre isso. Mas a frase, agora que eu penso sobre isso, não soa tão natural no português, né? A frase que mais se assemelha é pensando bem. Esse é o sentido quando a gente fala now that I think about it. Pensando bem, mudei de ideia. Now that I think about it, I change my mind. Essa é a ideia. Pensando bem, got it? Well, hora de recapitular todas essas frases que a gente estudou. Vamos lá? Expressões de reação. Gotcha. Gotcha. Whoa, really? Whoa, really? No way. No way. I can't believe it. I can't believe it. I had no idea. I had no idea. I'm sorry, I didn't catch that. I'm sorry, I didn't catch that. That makes sense. That makes sense. Expressões de esclarecimento. Could you please repeat that? Could you please repeat that? Could you please speak a bit slower? Could you please speak a bit slower? What's the meaning of? What's the meaning of? How can I say? How can I say? How do you pronounce? How do you pronounce? What's the opposite of?
What's the opposite of what's that? What's that? Is that right? Is that right? Expressões de continuidade. By the way. By the way. Well, you know what? You know what? Anyway, what were we talking about? Anyway, what were we talking about? Now that I think about it. Essas são 20 frases para te ajudar a se comunicar com mais naturalidade. And, you know what? Good job! Quer saber? Bom trabalho! By the way, it's time to go. A propósito, tá na hora de ir. Thank you so much. Muito obrigada e até a próxima. Bye! Maravilha! Agora que você já superou o medo de errar e aprendeu expressões que vão te ajudar a sair de situações difíceis, tornando suas conversas mais fluídas, eu vou te apresentar uma técnica maravilhosa que a gente criou com muito carinho para você praticar a sua conversation all by yourself. Mas, Gavin, como assim? Eu vou praticar conversação em inglês sozinho? Como eu vou conseguir tirar a ferrugem da minha conversation by myself, estando aqui no Brasil, bem longe dos países falantes do inglês? Foi justamente pensando nisso e na possibilidade de inserir seus estudos no meio da rotina corrida que criamos as Walk and Talks. Um podcast para prática de conversação que vai te permitir praticar inglês onde você quiser, seja entre as suas atividades do dia a dia ou durante uma bela caminhada no parque, levando a experiência do aprendizado para lugares e momentos inesperados. No ônibus, na fila do supermercado. As Walk and Talks são aulas onde você vai poder praticar seu inglês sem medo de errar, para ir sentindo mais segurança na fala. Primeiro você escuta e aprende uma palavra em inglês de forma leve e divertida, e depois essa mesma palavra é usada em uma frase mais longa e em diferentes situações, para você ir aos poucos repetindo e entendendo a estrutura e pronúncia da língua. Tudo de uma forma fluida para você pausar e repetir quantas vezes quiser e achar necessário. Ao final da Walk and Talk, você terá aprendido frases inteiras para aplicar no seu dia a dia. E o melhor de tudo é que já são centenas de Walk and Talks disponíveis nas principais plataformas de streaming. Então, tem muito conteúdo para você acessar e aprender completamente de graça. Você vai se juntar a milhares de pessoas que colocam as Walk and Talks na sua rotina e fazem dele um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Wow, man, we're already glimpsing the beauties of outer space. You just explored in depth each and every one of the stages of language learning and identified in this class the 3 incredible conversation strategies. Você entendeu o erro como parte do processo e como usá-lo ao seu favor. Descobriu as lifesaver expressions que vão fazer você destravar suas conversas. E conheceu os Walk and Talks para praticar diariamente sua fala sem precisar de outra pessoa. Você percebeu que é possível falar inglês de uma maneira rápida e fácil e já está pronta para continuar sua jornada e encontrar novos horizontes. Mas você deve estar se perguntando nesse momento, Gavin, o que eu faço agora? Como faço para aprender o inglês do zero? Ou como saio de vez desse nível intermediário e meio travado que eu estou? Agora você já conhece quais são os estágios de aprendizado, as armadilhas que você precisa desviar, quais são os atalhos e você está equipado com muitas técnicas e conteúdos para melhorar e muito o seu inglês. Você vai poder estudar all by yourself, através de um mapa de ensino que preparamos para te ajudar a percorrer os estágios do foguete por conta própria. Um material maravilhoso que vamos disponibilizar na nossa última e mais importante aula do Bootcamp. Além disso, você também vai poder acompanhar de graça os vídeos e materiais que preparamos diariamente lá na Fluency TV, o maior portal de conteúdo gratuito de idiomas do Brasil, do qual eu faço parte, é claro. Ter acesso a centenas dos nossos podcasts, como os Walk and Talks,
Fluency News e muito mais. Além do meu canal no YouTube, Small Advantages, com vídeos super completos para você estudar. Mas agora, para você que quer trilhar esse caminho comigo, ao lado dos melhores professores do mundo e de uma comunidade incrível de pessoas apaixonadas por idioma, para tudo. Só um minutinho que eu preciso contar uma novidade absurda que vai mudar a sua relação com idiomas. Lembra que a minha missão é levar o aprendizado de línguas para o máximo de pessoas possível e unir diferentes povos e culturas? Pois é, chegou a hora de fazer isso e ir além. Pela primeira vez, vamos dar um presente inacreditável para quem conseguir uma vaga para o meu Elite Squad. Eu decidi dar 100% de graça o acesso total para outros 6 cursos completos de idioma dentro da mais moderna plataforma de ensino do mundo, a Fluency Academy. Caso você consiga uma vaga para meu time de inglês, você vai também aprender espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim e japonês, totalmente de graça. Chegou a hora de você expandir ainda mais os teus horizontes e desbravar cada canto do mundo, conhecendo novas pessoas, culturas, sabores e experiências que vão transformar para sempre a sua vida. Sim, eu sei que esse presente é maravilhoso e está garantido para quem conseguir uma vaga no meu grupo de estudos. Mas, como eu já recebi milhares de e-mails de pessoas me pedindo para fazer inscrições adiantadas, para ser justo com quem também quer entrar, eu vou abrir essa possibilidade para todo mundo ao mesmo tempo. Na segunda-feira, dia 26, às 9 horas da manhã. Assim, todos terão as mesmas chances de não ficar de fora. Como você sabe, o plano personalizado de aulas e o pacote individual de conversação tornam essas vagas muito limitadas. Agora, com esse prêmio do Esquadrão Poliglota, com certeza essas vagas devem acabar muito mais rápido, já nas primeiras horas do primeiro dia, provavelmente. Então, é meu dever compartilhar um conselho. Como as vagas são distribuídas por ordem de chegada, se você não colocou seu nome na lista de espera, on the waiting list ainda, clique no botão logo abaixo desse vídeo e faz agora a tua pré-inscrição. É gratuito e dura 15 segundinhos. E quanto antes você se inscrever, maiores serão suas chances de conseguir uma dessas vagas na segunda-feira que vem. Beleza? Massa! Galera, agora só falta o último e grande passo, seu plano definitivo para a fluência. Na quinta-feira, dia 22 de julho, às 8 horas da noite, eu vou liberar a última e mais importante aula do English Bootcamp. A nossa aula 4, onde vou te passar um plano completo para você alcançar um excelente nível de fala em inglês, seja por conta própria ou junto do nosso esquadrão. Então, é isso. Clique agora no botão aqui embaixo do vídeo para fazer sua pré-inscrição. Um abração e te vejo na última aula do English Bootcamp.